agora a gente vai colocar em prática essa divisão de série, para vocês entenderem como aplicar essa progressão de carga de série a série, que particularmente para mim é um método excelente para progressão de força, tá? Então vamos lá. Eu trouxe o exemplo 1, que é o exemplo que eu mais costumo utilizar em todos os exercícios do treino. Lembrando um ponto importante, não é porque está lá a progressão de carga de série a série que você é obrigado a aumentar a carga. Vamos supor que eu coloquei para aumentar a carga numa série 3 de 10 a 12 repetições, ficou 1 a 3 anos da falha, na próxima você aumenta a carga para 8 a 10 repetições máximas, ficando 1 a 3 anos da falha também. Aumentou a carga, mas vamos supor que você aumentou, que na plaquinha de aumentar o peso, você não conseguiu completar de 8 a 10 e fez 6. Ou seja, a série 4 era para fazer de 8 a 10 RM, ficando 1 a 3 anos da falha, e você ficou muito abaixo disso. Você ficou, sei lá, fez 5, não sei. Sendo assim, a próxima vez você não aumenta a carga da série 3 para 4, você simplesmente mantém a carga e tenta puxar umas repetições a mais na série 4, porque ainda você não tem a força suficiente naquela máquina para fazer essa progressão. Ou descansa mais entre a série, 2, 3, 4, 5 minutos para conseguir essa progressão e ficar dentro da faixa de repetições estipuladas na série. Então, a progressão de carga é dentro da capacidade de cada um. Lembrando um ponto importante, não adianta você colocar a porcaria da carga se você estiver recebendo ajuda. Encostou na barra, no peso, no halter, acabou. Acabou. Não está contando a série ali. Você pode fazer as repetições? Pode, mas não vai estar entrando nisso aqui. Você vai estar fazendo ali, beleza? Por quê? Só o fato de jogar, só encostou na barra para dar, só para mim perder o medo. Não importa. Tá acompanhando o supino? O dedinho nem encosta na barra. Quando que o cara pode encostar na barra? Quando que o parceiro de treino encosta na barra? Quando você não conseguir levantar sozinho. Ah, tô supinando aqui, pô, fiquei meio torto, aí ajuda. Começou a errar o movimento, aí ajuda. E começou a errar o movimento, quer dizer que você chegou na falha concêntrica. Como eu disse no começo da aula, falha concêntrica até o ponto onde você começa a fazer errado o movimento. Sozinho. Começou a fazer errado, falha concêntrica. Aí você recebe ajuda. Se não, nem tá contando. Ah, o cara aqui abraçando o peso, nem tá contando. Ah, por segurança de lesionar, meu peito dói, então usa menos carga. Se é para fazer assim, usa menos carga e ponto final, tá? É por isso que muita gente vai com, carga não é tudo. É lógico que carga não é tudo. Você precisa ter técnica e amplitude. Sem técnica e amplitude, a tua carga vai acabar te machucando. Então use a carga correta. A maioria quer usar carga pro ego e acaba fazendo tudo errado ou recebendo muita ajuda. Se para a ajuda, o cara não faz uma repetição sozinho. Vamos lá. Exemplo 1. Normalmente a série 1 eu uso uma série de warm-up, uma série de aquecimento. Como eu disse, a série de aquecimento você vai ficar mais de 6 repetições antes da falha. Mas a minha série de aquecimento eu gosto de deixar 6 a 10 repetições antes da falha. Here, repetições na reserva. Ou seja, repetições antes da falha. Sendo assim, eu oriento lá na série 1 para o cara. Ó, você vai completar de 20 a 30 repetições ou mais, né? Mas normalmente eu deixo de 20 a 30 para o cara não ficar o tempo todo lá movimentando o peso. 20 a 30 já é uma boa faixa de repetições para aprimorar bem a técnica, ajustar a amplitude, lubrificar as articulações, aquecer o músculo trabalhado, né? E aí você vai lá, faz de 20 a 30 repetições, só que fica 6 a 10 antes da falha. Isso significa que, vamos supor, ele faz 20, ele poderia ter feito cerca de 26 a 30 repetições com a carga, mas ele parou no 20. Ou seja, um distante da falha, exatamente para não causar uma fadiga desnecessária. Senão, não é aquecimento. Outra coisa que eu oriento, não pegue um pezinho muito leve, por exemplo, só a barra e fica mexendo. Só mexer a barra é a mesma coisa de pegar esse canetão e ficar aqui, ó, com o peso no bíceps aqui. Não vai aquecer. Para aquecer precisa ter uma certa sobrecarga, mas tem que ser leve, mas não muito leve, tá? Senão você vai acabar perdendo a questão do princípio do aquecimento, né? E aí o cara foi lá, fez a série 1 de aquecimento, orienta a descansar de 1 a 5 minutos. Normalmente 1, 2 minutinhos já é mais que o suficiente, 1 minutinho já é mais suficiente na série 2. Na série 2 ele vai progredir a carga, vai colocar uma carga que ele consiga fazer de 12 a 15 repetições máximas, e aí ele vai ficar 1 a 5 repetições antes da falha. Isso é uma feeder set. Lembrando, a feeder set é uma série intermediária, uma série de sustentação. Ou seja, uma série de transição de trabalho. Para ele não subir muito a carga, coloquei uma feeder set aqui. Por exemplo, um agachamento com um cara que pega 220, ele vai sair do agachamento de 20 cada lado para 80 cada lado? Não, vamos progredir e colocar uma intermediária aqui quando a discrepância de progressão de carga é muito grande. Colocou ali uma carga, que ele faça cerca de 12 a 15 repetições máximas, ficou 1 a 5 antes da falha. Ou seja, se ele parou no 12, então ele poderia ter feito ali 13, 14, 15 ou até 17 repetições, mas ele parou ali 1 a 5 antes da falha.
Se ele fez 15 repetições, ele poderia ter feito 1 a 5 repetições a mais. Se ele fez 10 repetições, ele poderia ter feito 11 a 15 repetições. Ou seja, ele parou 1 a 5 repetições antes da falha. Isso é uma feeder set. Eu considero como uma série de trabalho, por mais que está meio distante da falha, caso for 4 ou 5 repetições antes da falha, mesmo assim houve um trabalho muscular significativo ali, tá? Por quê? Porque ele usou cargas de 12 a 15 repetições máximas. Ele usou uma carga para 12 a 15 repetições máximas nesse exemplo. Obviamente, não precisa ser esse número fixo, que nem eu falei. Vamos supor que ele fez 12 repetições. E ele poderia ter feito ali 13 até de 17 repetições com aquela carga, mas ele parou no 12. Nesse caso, eu coloquei aqui a progressão para ele colocar uma carga que ele pare, que ele faça no máximo de 12 a 15 repetições máximas. Por que eu coloquei de 12 a 15 repetições máximas? Porque assim, esse cara consegue colocar uma carga que ele não precisa falhar e mesmo assim ter uma ótima sinalização hipertrófica. Como eu expliquei no começo do vídeo, até 15 repetições máximas, se você for até a falha ou ficar até 3 repetições antes da falha, você vai ter o mesmo grau de sinalização hipertrófica. Então não precisa falhar. Por isso que aqui nesse exemplo eu coloquei de 12 a 15 repetições máximas. Assim ele vai ficar, ó. Ele colocou uma carga que ele faz 15 repetições máximas. Então ele vai parar no 14, 13, 12, 11 ou 10 repetições. Ou seja, 1 a 5 repetições antes dessas 15 repetições máximas. Ah, ele colocou uma carga que ele faz 13 repetições com a carga. Então ele vai parar no 12, 11, 10, 9 ou 8 repetições. 1 a 5 antes da falha. Tá? Nesse caso eu estipulei assim. Mas como eu disse no início dessa série, pode ser com uma faixa de repetições máximas maior. Desde que ele fique 1 a 5 antes da falha. Eu coloquei até 15 repetições máximas, porque assim o cara consegue uma ótima sinalização hipertrófica mesmo tendo umas repetições na reserva. Aí ele vai descansar de 1 a 5 minutos. Eu sempre oriento no mínimo 1 minuto de descanso, porque se descansar pouco, não vai conseguir progredir bem a próxima carga, vai ter dificuldade, vai acabar perdendo repetições, ou tendo que progredir menos a carga, ou nem progredir a carga porque não conseguiu se recuperar o suficiente ali. E de intervalo curto não vai aumentar em nada a hipertrofia. Na realidade, se você perde repetição com a carga na próxima série ou perde carga para manter as repetições, você diminui a sinalização hipertrófica. Então o ideal é descansar no mínimo 1 minuto. Descansou para a série 3, ele vai aumentar a carga para uma carga que ele consegue fazer 10 a 12 repetições máximas nesse exemplo. Pode ser outra faixa de repetições máximas? Pode. Mas quando é acima de 15 repetições máximas, para ter uma ótima sinalização hipertrófica, ele vai precisar ir até a falha concêntrica. Senão ele não vai ter uma ótima sinalização hipertrófica. Então eu sempre trabalho até 15 repetições máximas exatamente para usar as repetições na reserva. Senão ele vai ficar falhando em todas as séries e vai dificultar a evolução da carga na próxima série e vai dificultar adicionar mais volumes no treino, porque ele está fadigando demais. E aí fica insustentável o treino há muito tempo. Insustentável manter esse treino por muitas semanas, né? E a hipertrofia vem de uma forma crônica, ou seja, semana a semana impondo um bom trabalho. Então ele colocou uma carga para 10 a 12 repetições máximas e ficou 1 a 3 repetições antes da falha. Ou seja, vamos supor que ele pegou uma carga para fazer 12 repetições máximas. Ele para no 11, no 10 ou no 9. 1 a 3 antes do 12 repetições máximas. Então ele vai pegar uma carga que ele para entre 10 a 12 repetições máximas sozinho, com amplitude técnica e parar 1 a 3 antes da falha. Sozinho. Presta atenção aqui, não é com ajuda. Se ele quer receber ajuda, então ele vai até a falha e recebe uma ajuda extra. Mas aqui ele tem que fazer de 10 a 12 repetições máximas, uma carga para isso e ficar 1 a 3 antes da falha. Essa já é uma working set, é uma série de trabalho. Como eu disse, a working set são séries que usam até a falha ou até 3 repetições antes da falha. Mas eu considero o feeder set como uma série de trabalho também, tá? Até porque o feeder set são séries de 1 a 5 antes da falha, e o working set até 3 antes da falha. Ou seja, se você fizer um feeder set com 2, 3 antes da falha, ainda assim é um working set, né? São apenas definições de nomenclaturas, não se apegue muito a isso, né? Vamos lá. Descansou 1 a 5 minutos novamente. Quanto mais carga progride, melhor é descansar mais para você se recuperar o suficiente para a próxima série. Série 4, ele vai aumentar a carga para pegar uma carga que ele consiga fazer de 8 a 10 repetições máximas e vai ficar novamente 1 a 3 antes da falha, também sendo uma working set. Vai descansar novamente de 1 a 5 minutos e aí ele vai progredir para uma carga que ele faça de 6 a 8 repetições máximas e novamente ele vai ficar 1 a 3 repetições antes da falha. E aí ele vai descansar novamente de 1 a 5 minutos e vai colocar uma carga que ele faça no máximo 4 a 6 repetições máximas. E aqui ele vai até a falha concêntrica ou um pouquinho mais, né? O que é a falha concêntrica? Começou a fazer errado,
é a falha concêntrica. Quer fazer um pouquinho mais? Pega a ajuda de alguém para completar umas repetições mais. E essa é a top set ou hard set, que também é uma working set. Ou seja, top set e hard set é a mesma coisa, série superior ou série difícil é a mesma coisa, são séries levadas até a falha. E é um working set porque é contabilizada no volume de trabalho, no volume de séries para aquele grupo muscular desse exercício aqui. Tá? Então eu uso muito essa metodologia. Quer dizer que eu aplico 6 séries em todos os exercícios do treino de todos os alunos? Não! Como eu disse, você pode estipular a faixa de repetições diferentes. Por exemplo, o cara pode fazer um warm-up, aí ele vem direto para a série 3. Ou seja, a série 2 dele vira a série 3, aí ele faz mais essas 2 séries. Fez 4 séries de exercício. Warm-up, essa série, essa e essa. Ou ele faz só essa e essa. Ou ele faz essa e vem para essas 2. Ou seja, vai de cada um. Por exemplo, normalmente quando o exercício é pesado, mesmo que você aumente um pezinho, só fica pesado, você pode fazer pulos maiores. Por exemplo, ó, fez a série de aquecimento, aí de 12 a 15, você pulou para 8 a 10 e depois para 4 a 6. Uso bastante isso com meninas, porque às vezes o peso fica muito pesado para os meninos numa remada, num supino, aí você faz um pulo maior, assim ela consegue progredir com segurança. Senão ela vai sair de 10 a 12 para 8 a 10, subiu o peso e fez só 5. Ficou muito abaixo. Então o ideal é você ajustar isso para ficar dentro da realidade da pessoa, desde que mantenha a técnica e amplitude. Não conseguiu progredir carga? Usa a mesma carga na próxima série e tenta tirar umas repetições a mais. Vamos supor que você ficou 2 repetições antes da falha. Na próxima fica uma só antes da falha. Tira uma repetiçãozinha a mais. Deu para entender? Ah, quando eu posso progredir a carga? Tem que progredir toda semana? Vamos supor que nessa série aqui eu peguei 120 kg para 6 repetições máximas. Na próxima eu tenho que pegar mais? Não! Na próxima talvez você faça, quando você conseguir fazer um pouco mais de repetições, ó, fazia 6, comecei a fazer 7 e 8, aí você aumenta a carga nessa série. O mesmo vale para as outras. Antes eu pegava uma carga que era 8 repetições máximas, fazia 7, agora eu sinto que se eu fizer 10 ainda fica uma repetição na reserva. Aí você aumenta a carga, você ajusta a carga para o próximo treino para ficar dentro das repetições estipuladas da série. Deu para entender? Você estipula a carga que você faça a repetição ao máximo e usa as repetições na reserva. Assim você tem uma ótima aceleração hipertrófica se você trabalhar até 15 repetições máximas, sem precisar falhar. E aí você se poupa melhor durante o treino, tem ótima aceleração hipertrófica, o treino fica mais sustentável, você tem espaço para adicionar mais séries. Então é uma ótima forma de você adicionar trabalho.